I would rather see Hillary win than Trump. Você sabe o que eu quis dizer com essa frase? Repetindo, I would rather see Hillary win than Trump. Nesse novo vídeo do Inglês no Teclado, eu vou falar sobre a expressão would rather em inglês. Caso você tenha alguma dúvida após o término desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo na seção de comentários que a gente vai fazer questão de responder. Também gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Would rather é uma expressão do tipo modal-like expression, ou seja, ela se assemelha muito aos verbos modais da língua inglesa. Existem diversos verbos modais na língua inglesa, como por exemplo, would, should, must. Então esses são 3 exemplos de verbos modais da língua inglesa. O que difere would rather desses outros verbos modais é o fato de que em sua composição temos 2 palavras, would e rather. Você deve estar ciente que a palavra rather também pode ser utilizada em outros contextos completamente diferentes dos que a gente vai ver com would rather desse vídeo. Então lembre-se, não tente traduzir o sentido de would e rather para obter o sentido real de would rather em inglês. A expressão would rather é utilizada em situações do tipo quando queremos apontar predileções, ou talvez quando queremos apontar visões de mundo, ou simplesmente indicar preferência. A gente pode procurar por uma expressão equivalente na nossa língua que vai ser muito difícil a gente conseguir encontrar esse equivalente. Essa estrutura é realmente um traço intrínseco da língua inglesa. Isso porque ela representa as especificidades da língua inglesa. Isso significa que você pode tentar de todas as formas encontrar um equivalente perfeito na nossa língua, que muitas vezes essa frase pode ficar sem sentido. Uma das possibilidades em se tratando de traduções é, por exemplo, na nossa língua quando dizemos coisas do tipo sou mais fazer isso do que aquilo. Nesse caso, percebe que quando a gente utiliza a gíria sou mais, a gente está expressando o quê? A nossa preferência, que é exatamente a ideia de would rather. Mas lembre-se, você também pode empregar would rather quando estamos falando, por exemplo, de visão de mundo. Por exemplo, talvez seja melhor a pessoa fazer isso do que aquilo. Então, nesse caso, nós estamos falando de uma preferência no sentido da nossa preferência, mas da nossa visão de mundo, como entendemos algo ser melhor. Muitas pessoas preferem traduzir would rather como eu prefiro. É porque, como eu disse, would rather tem realmente esse sentido de preferência em alguns contextos. A estrutura geral que a gente emprega para poder montar frases com would rather é a seguinte. Você utiliza o verbo modal would rather e logo na sequência você vai posicionar um verbo na chamada forma base. Como eu já expliquei diversas vezes aqui no canal do Inglês no Teclado, a forma base nada mais é do que a forma infinitiva de um verbo, como to study ou to play, e na sequência você remove esse to do verbo, então fica play, study. Então, to play é a forma infinitiva, play é a forma base do verbo brincar. To study é a forma infinitiva, study é a forma base do verbo estudar. Por isso você pode dizer coisas como I would rather, she would rather, he would rather, e inclusive utilizar nomes, por que não? Daniel would rather, Maria would rather, Jack and Bob would rather. O que ocorre é que muitas vezes utilizamos would rather na sua forma contraída. Então, por exemplo, você pega um pronome como I e faz a contração com would. Então fica I'd rather. Repetindo, I would rather vira I'd rather. Caso você tenha alguma dúvida sobre contrações em inglês, sugiro que você procure o nosso outro vídeo que já postamos aqui no nosso canal no YouTube. Então, por exemplo, she would rather, contraindo, vira she'd rather. He would rather vira he'd rather. E assim sucessivamente. Vamos pensar o seguinte, você está com um amigo seu em uma loja de imóveis e ele está procurando por uma cama. E aí, conversando com o vendedor, você vê que a preferência dele é no sentido de comprar uma cama para solteiro. Ora, ele não mora com ninguém, então por isso a intenção dele é simplesmente comprar uma cama de solteiro. Só que na sua visão de mundo, pouco importa se ele mora sozinho. Se fosse você compraria uma cama de casal, isso porque você prefere ter mais espaço. Então você pode expressar essa ideia de que você preferiria dormir em uma cama de casal. Você pode dizer em inglês, I'd rather sleep on a double bed. Então, o seu amigo está procurando por uma single bed, que é uma cama para solteiro. Já você não, como é uma pessoa muito espaçosa, você prefere uma double bed. E aí você pode dizer em inglês, I'd rather sleep on a double bed. Então, como eu disse, você está aqui expressando a sua preferência, porque você prefere dormir em uma cama de casal.
Você também pode utilizar would rather na negativa. Para isso, basta você combinar a expressão would rather com a palavrinha not. Então fica would rather not e na sequência você utiliza um verbo na chamada forma base. Por exemplo, você quer dizer que entre ficar em casa e sair hoje à noite, você prefere não sair hoje à noite. Então você pode justamente utilizar would rather para expressar essa sua preferência. Você pode dizer em inglês, I'd rather not go out tonight. Repetindo, I would rather not go out tonight. Então veja que nesse exemplo utilizamos justamente a estrutura que eu mencionei anteriormente. Eu disse would rather, logo na sequência veio not, e aí veio o verbo ir, go. Logo depois a palavrinha not na forma base. I'd rather not go out tonight. Então se eu disser isso, qual é a minha preferência? Você acha que eu quero ficar em casa ou sair? Ora, já que eu utilizei would rather para expressar a minha opinião sobre a minha preferência do que eu prefiro fazer e utilizei not na negativa, é justamente porque eu gostaria de não sair hoje à noite. Então, por exemplo, eu posso dizer I'd rather not go out tonight. Muitas vezes a gente prefere usar would rather para não ser tão direto, não ser tão incisivo. É diferente de dizer I don't want to go out tonight. Você dizer que você não quer, talvez soe muito forte. Então, quando você, por exemplo, utiliza would rather, é meio como se você quisesse amaciar a sua fala. Não ser, como eu disse, tão incisivo. Então, você pode dizer I'd rather not go out tonight. Uma forma super interessante de utilizar would rather em inglês é como no primeiro exemplo que eu dei logo no começo desse vídeo. É quando combinamos would rather com a palavrinha than. Por exemplo, eu quero dizer que entre morar em São Paulo ou Rio de Janeiro, eu prefiro morar no Rio de Janeiro. Eu posso dizer em inglês I would rather live in Rio than São Paulo. Repetindo, I would rather live in Rio than São Paulo. Então, nesse caso, eu selecionei o Rio de Janeiro em detrimento de São Paulo. Então, a expressão geral que a gente utiliza é I would rather tananã than tananã. Repetindo aquele primeiro exemplo que a gente viu no começo desse vídeo, I would rather see Hillary Clinton win than Donald Trump. Então o que eu quis dizer aqui é que eu prefiro ver a Hillary Clinton ganhar do que Donald Trump. Então, repetindo, I would rather see Hillary Clinton win than Donald Trump. Aprendeu como utilizar would rather associada à palavra than? Vamos ver se você realmente compreendeu essa minha explicação. Nós vamos fazer agora um breve exercício e eu quero que você deixe a resposta aqui embaixo desse vídeo. I would rather eat than, repetindo, I would rather eat than. Então, no lugar dessa palma, eu quero que você complete com duas palavras substantivos ou qualquer outro tipo de palavra que faça sentido nessa estrutura. I would rather eat than. Complete, deixe sua resposta aqui embaixo desse vídeo porque eu quero ter certeza que você realmente entendeu essa minha explicação. Outra forma super interessante de utilizar would rather em inglês é quando a gente embute a palavrinha much, justamente para dar uma ênfase, ou seja, enfatizar que aquela é realmente a nossa preferência. Isso significa que você sempre vai ter que utilizar much? Não. Por exemplo, na nossa língua a gente costuma dizer coisas como sou mais 1 milhão de vezes, porque nesse caso, quando a gente quer enfatizar, a gente utiliza estruturas da nossa própria língua. Então, por exemplo, eu falar eu sou muito mais. Então, por exemplo, quando a gente diz eu sou muito mais, é porque a gente está querendo o quê? Enfatizar algo. Por exemplo, eu quero dizer que sou muito mais morar com meu pai do que com minha irmã. Eu posso dizer em inglês, I would much rather live with my father than live with my sister. Então, é como eu disse, na nossa língua a gente pode falar sou muito mais, ou sou 1 milhão de vezes. Repetindo esse exemplo, I would much rather live with my father than live with my sister. Então, o que eu quis dizer aqui é que eu sou muito mais morar com meu pai do que com minha irmã. Repetindo, I would much rather live with my father than live with my sister. Quero dizer que eu sou muito mais fazer uma ligação do que enviar um e-mail. Eu posso dizer, I'd much rather make a phone call than send an email. Repetindo, I'd much rather make a phone call than send an email. Entendeu como inserir a palavrinha much na expressão would rather para justamente você dar uma ênfase?
Agora vamos falar sobre um uso extremamente interessante de would rather quando a gente quer falar de outras pessoas. Não sei se você percebeu, mas na maioria desses exemplos que eu dei nesse vídeo, eu utilizei o pronome pessoal I para me referir a mim mesmo. Contudo, você também pode utilizar would rather para expressar a sua opinião, sua visão de mundo em relação a outra pessoa. Não significa que você vai estar falando da preferência da outra pessoa, mas você vai estar falando da sua preferência no sentido de apontar o que você acha que a outra pessoa deveria fazer. Por exemplo, você vê uma pia cheia de pratos. Você pode dizer em português algo como: sou mais você lavar esses pratos do que eu. Isso pode até não ser correto, mas essa é a sua visão de mundo. Nesse caso, quando a gente utiliza a estrutura would rather para se referir a outras pessoas, você deve lembrar de utilizar o tempo verbal simple past. Essa é uma estrutura que costuma deixar muita gente inculcada, would rather com simple past. Isso porque as pessoas tendem muito a traduzir as coisas do inglês. Por exemplo, você vê uma mesa suja e aí você quer sugerir que você acha melhor, você crê na sua preferência, na sua visão de mundo, ela deveria limpar a mesa. Então você diz em inglês: I would rather you cleaned the table. Repetindo, I would rather you cleaned the table. Então veja que o verbo to clean, que significa limpar, ficou na sua forma passada. Se trata de um verbo regular, cleaned. Então clean virou cleaned. Então veja que eu utilizei would rather com simple past, porque o clean ficou no passado. Então você diz, I would rather you cleaned the table. Por exemplo, vamos pensar que uma menina de 15 anos quer sair com as suas amigas, sair à noite, sair para os bares. E aí o pai quer dizer para ela que tudo bem, ela pode até sair, mas ele preferiria, para ele, seria melhor se ela ficasse em casa. Ele poderia dizer algo como: sou mais você ficar em casa. Nesse caso, o pai pode dizer para a garota de 15 anos: I'd rather you stayed home tonight. Então veja que o verbo to stay ficou no passado. Se trata de um verbo regular também e stay virou stayed. Então, essa é a estrutura que a gente utiliza. Would rather com um verbo no passado. Por isso que eu disse would rather com simple past. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre como utilizar o simple past ou passado simples em inglês, procure um vídeo nosso aqui no nosso canal em que explicamos tudo sobre o tempo verbal simple past. Por exemplo, uma esposa quer dizer para o marido que ela prefere, na visão de mundo dela, é melhor o marido dela não chegar tão tarde em casa. Veja que nesse caso estamos utilizando a negativa, não chegar tarde em casa. Nesse caso, ela pode dizer para o marido: I'd rather you didn't come home too late. Repetindo, I'd rather you didn't come home too late. Veja que nesse caso, como eu optei por utilizar o simple past na negativa, tive que fazer uso do verbo auxiliar did com a forma base come. Isso porque, como aprendemos no tempo verbal simple past, quando a gente utiliza did associado a um verbo, esse verbo deve ficar no simple present. Então ficou didn't come. Se você tiver a forma afirmativa, seria simplesmente came, que é o passado. Contudo, como estamos utilizando a forma negativa no passado, didn't come. Então, repetindo esse exemplo, a esposa pode dizer para o marido que ela prefere que ele não chegue tão tarde em casa. I'd rather you didn't come home too late. Repetindo, I'd rather you didn't come home too late. Você também pode utilizar would rather em perguntas. Nesse caso, lembre-se que como o would rather é classificado como um verbo modal, que nada mais é do que um tipo especial de verbo auxiliar, ele deve ficar logo no começo da pergunta. Você pode perguntar para alguém em inglês: Would you rather go to Canada or Spain? Repetindo, Would you rather go to Canada or Spain? Então você quer saber para a pessoa: e aí, entre o Canadá ou a Espanha, qual dos dois você preferiria ir? Would you rather go to Canada or Spain? Uma possível resposta seria I would rather go to Spain. Ou você também poderia responder I would rather go to Canada. Veja que nessas respostas eu utilizei justamente a estrutura geral que eu mencionei no começo desse vídeo sobre como montar frases com would rather. Would rather mais um verbo na chamada forma base. Então veja que quando a gente monta esse tipo de pergunta em inglês com would rather, a gente está querendo saber a respeito da escolha da pessoa. Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar a sua resposta daquela primeira pergunta que eu fiz logo no começo desse vídeo. E caso você tenha alguma dúvida, gostaria de esclarecer o uso de rather no seu exemplo, deixa aqui embaixo também que a gente vai fazer questão de comentar. Não se esqueça de se inscrever no canal do Inglês no Teclado, porque a gente ainda vai postar muito mais vídeos que com certeza vão lhe ajudar a melhorar o seu inglês. Thank you for watching. See you next class. Bye.